Não parece para dar certo. Tô aqui falando com a Karine, diretora de Copan. Karine, eu vou começar assim. Eu não fiz a matemática correta porque eu preferi não, né? Mas assim, se a gente for pegar a quantidade de pessoas disponíveis do Copan, você tem história pra caramba. Então, minha primeira pergunta tem que ser essa: qual é o critério de história que para entrar no documentário Copan? E parabéns pelo filme documentário. Muito obrigada. É um prazer estar aqui falando do filme com você e com a sua audiência. Com você, Bruno, e com a sua audiência, para falar um pouquinho mais de Copan. Bom, eu fui moradora do Copan por 7 anos, né? E eu já morava lá há 2 anos quando eu decidi fazer o filme. Decisão é quase uma palavra forte, porque na verdade acho que foi uma construção que foi acontecendo, né? Não foi um dia eu tive um insight, assim, não. Foi uma coisa que eu vinha amadurecendo. Do ponto de vista de linguagem, né, eu sempre quis falar do prédio como esse organismo vivo, né? Então, mais do que mostrar diferentes perfis de moradores, eu queria dar conta mais de um sentimento, de uma sensação do que é habitar esse espaço e do que é transitar por ele, conviver ali dentro. Dentro dessa lógica, me interessava muito mais trazer o ponto de vista dos funcionários do Copan, né? Então, como moradora, eu via que quem fazia esse prédio ser especial eram eles, né? E conversando com eles, tinha assim também uma- um entendimento da parte deles de que todas as reportagens, de que todos os documentários para a TV que tinham sido feitos no Copan eram sempre sobre os moradores. Ninguém nunca falava com eles. Eles sempre foram vistos num lugar de serviço, né? Invisibilizados dentro dessa estrutura. E esse filme é uma homenagem também a essas pessoas que estão na base de sustentação do Copan e que de fato são as grandes estrelas desse lugar, são quem fazem essa engrenagem rodar, assim. E claro, dentro desse escopo de funcionários e moradores, a gente buscou perfis diferentes, né? E diferentes até do que se imagina de quem é que mora nesse lugar, né? Então a gente tem, claro, figuras mais contemporâneas, né, como uma menina que faz conteúdo adulto, né, para internet, mas a gente também tem uma avó que joga dominó com seu neto, né, a gente tem um pouquinho de cada coisa, e mais do que trazer perfis excêntricos, a ideia era falar sobre a condição humana, né, sobre as diferentes formas de ser dentro desse lugar, e também como um humano de forma geral, assim, né. E, Karine, falando já que você falou das filmagens, uma coisa assim, você interage muito pouco, é basicamente uma câmera parada filmando aquela informação, aquelas relações. E aí, como é que é o desafio de roteiro? Porque você tá ali filmando, deixando acontecer, né? Mas, e aí, falar, pô, não, já tem material, vou deixar mais um pouquinho. Não, peraí, ele falou isso que já me ajuda. Porque quando você está filmando relações, pode acontecer muita coisa. Então, qual que é Uhum. esse desafio de roteirizar isso? Porque você deixou a câmera filmar e depois, no bruto, a gente vê o que vai e o que não vai. Como é que eram essas decisões? Bom, eu tenho uma carreira já extensa como diretora de fotografia, né? Inclusive para muitos documentários. Então, eu entendo a câmera nesse lugar como uma testemunha, né? Assim, eu não gostaria de interferir no que estava acontecendo, mas do ponto de vista de roteirista e de diretora, eu tinha conversas prévias com as pessoas, né? Como moradora do prédio, eu via os personagens com muita frequência. Né? Então eu discutia os rumos do filme com eles, eu falava para onde a história estava indo, entendia como eles poderiam contribuir. Então, muitas vezes as cenas elas têm uma conversa prévia, né? Uma preparação. Por exemplo, uma cena que é muito emblemática para mim no filme, são os porteiros discutindo em quem eles vão votar na próxima eleição, né? Que alguns são para Bolsonaro, alguns são para Lula. Eu já tinha ouvido uma não, inúmeras conversas deles sobre política quando eu desci para pegar minha comida no armário do iFood, ou quando eu saía para trabalhar e voltava e estava esperando o elevador, eu ouvia as conversas deles. Então eu sabia que em determinado horário do dia eles conversavam sobre política, no momento que eles tinham um pouquinho mais de tempo. Então, assim, a gente planejava a diária também, levando em consideração a rotina do prédio que eu conhecia muito bem. Né? Então, mais do que ficar 5 horas gravando, eu sabia que em determinado ambiente, em determinado momento, certas coisas aconteciam. Então,
foi um privilégio que vem do fato de eu estar morando lá também, sabe? De eu poder ter essa proximidade com a rotina das pessoas e do funcionamento do prédio. E a polarização política que a gente vê no filme também foi por isso, foi pela vivência que você tinha que você percebia que, pô, isso aqui dá coisa. Né, cara? É isso. Esse lugar de moradora me propiciou, assim, acho que alcançar lugares que se alguém de fora viesse filmar o Copan ou for filmar agora, vai ter muito mais dificuldade de encontrar, né? E acho que, assim, o fato de a própria estrutura política do prédio ser tão marcante, né? Também faz pensar que não é possível deixar a política de lado, né? O seu Afonso, que foi síndico do prédio por mais de 30 anos e faleceu recentemente em dezembro, ele era uma figura muito complexa, né? Ele era muito autoritário, né? Ele tinha um sistema político já muito bem firmado dentro do prédio que permitia com que ele se reelegesse sem nenhuma dificuldade em todas as eleições a que ele concorreu para síndico, né? Então, morar no Copan é pensar política, sabe? Porque as coisas ali se dão nesse campo constantemente. E acho que a nossa vida como um todo é assim, né? Todo grupo de pessoas vai ter um líder, vai ter alguém que vai fazer algum tipo é, de meio de campo, de mediação. Então, somos agentes políticos na nossa vida privada, né? Também, não só numa eleição, né? E, Karen, te agradecer pelo tempo, indo para minha última pergunta, que é barra curiosidade, não é necessariamente uma pergunta. Na hora que você está filmando os corredores, né, principalmente aqueles corredores icônicos do Copan, me lembrou muito Iluminado. Eu sempre ficava achando, toda vez que você filmava um corredor, que ia aparecer alguma coisa. Eu falei, não quero sentir medo, cara, tá tão bom aqui. Era intencional esse tipo de filmagem? Toda hora que você virava a câmera, eu falei, vai aparecer alguma coisa. Ah, não. Teve essa importância ou você percebeu filmando que dava para dar essa sensação de longe? Não, eu queria trazer, assim, é intencional, né? Eu acho que o Copan ele é um lugar que tem uma espiritualidade, uma energia muito específica, muita coisa acontece ali dentro, muita gente morre ali dentro, muitas coisas nascem ali dentro, né? É um lugar que tem uma vida de fato, né? As coisas tem uma vibração, tem uma sensação que vem. E eu quis trazer isso no filme através das imagens, da música, né? Dos sons, do design de som. Quando eu morei no Copan, né, nesses 7 anos, me perguntavam muito sobre como era morar no Copan. E eu acho que esse filme é uma resposta sensorial a essa pergunta, né? Porque, assim, a fachada, informações históricas você encontra no Google, né? Eu quis trazer uma coisa mais íntima, né? Uma aproximação ao coração desse assim, e aí nisso vem vários sentimentos, né? Vem o medo, vem desejo, sonho, frustração, poder, né? Você pode largar aí várias palavras-chave que dão conta desse universo, né? Eu sou uma pessoa que acredito que a subjetividade, os nossos sonhos, eles fazem parte do aspecto do real, né? Então, por isso eles são importantes no documentário também. E a linguagem do filme ela flerta com esse lugar de documento barra subjetividade constantemente. E os corredores eles contribuem muito para essa sensação de liminal space, assim, né? Tipo, tá sempre num limiar do que do que está acontecendo, do que é imaginado. Karen, obrigado pelo o seu tempo, parabéns pelo filme. Lembrando você que está vendo essa entrevista, que a crítica completa do Copan está aqui nos comentários. Obrigado, Karen. Parabéns de novo. Muito, muito obrigada, Bruno.